Olá, sou Taylor Cartacho, consultor empresarial. A gente trabalha com finanças, trabalhamos com a parte comercial, com muitas empresas, e hoje a gente vai compartilhar aqui um pouco a respeito da gestão financeira. Para falar de gestão financeira, temos que entender que aquilo que a gente não mede, a gente não tem como saber os resultados, né? Para que a gente possa gerenciar, a gente precisa primeiro medir. E quando se fala de financeiro, a primeira situação que nós temos que entender é como a gente registra as informações de um financeiro, como é que a gente registra as informações de uma empresa. Muitas vezes nós iniciamos um trabalho em uma gestão financeira e só imaginamos o contas a pagar e contas a receber. E muitas vezes nem a tesouraria básica nós aplicamos, porque muitas vezes a gente está preocupado só em pagar boletos e ver o que faturou e não acompanha as etapas de um financeiro, não acompanha o que nós precisamos entender em uma tesouraria básica. Quando a gente começa a entender essa tesouraria básica, nós começamos a ver que a tesouraria básica ela é o alicerce de uma empresa. Primeiro, antes de analisar a parte estratégica financeira, nós temos que entender que as partes básicas do financeiro precisam ser feitas, que é o registro das informações. Esse registro das informações, eles precisam estar de uma forma que seja entendível. Nós precisamos saber que esses registros eles podem ser fonte de busca, de pesquisa em momentos futuros, por isso precisa estar muito bem detalhados. As grandes dificuldades quando nós chegamos em empresas para poder fazer um trabalho financeiro é como é que a gente identifica os números da empresa. Muitas vezes, essa análise, geralmente, nós fazemos da data atual para frente, porque o para trás, geralmente, não foi bem registrado, não foi bem anotado, muitas coisas não foram registradas e, por causa disso, nós não conseguimos ter as informações necessárias para a tomada de decisão. Uma tesouraria básica, ela funciona a partir dos registros. Esses registros, eles podem ser feitos numa planilha, eles podem ser feitos num software, que seria o ideal, principalmente um software ERP, ou seja, um software onde a gente tem acesso através de um site da nuvem, porque nós podemos buscar essas informações não só quando nós estamos dentro da empresa, mas quando nós estamos em outros locais, outras pessoas também podem ter acesso a essas informações. Mas, de qualquer forma, o principal é registrar as informações, nem que seja num caderno, não é o ideal, mas o registro é fundamental. E se tu vai fazer essa análise, esse registro numa planilha, essa planilha ela tem que estar bem alimentada, ela tem que estar, mais na frente nós vamos falar de rotina, ela tem que estar preenchida de forma consistente, onde as informações precisam estar claras. Essas informações estar clara no sentido de saber o que é despesa e de saber o que é receita, de saber o que é custo, principalmente aonde a gente vai identificar qual é o plano de contas, mais na frente vamos falar a respeito disso, qual é o destinatário desse pagamento, hoje em dia com o Pix. Isso, se eu não faço esse trabalho contínuo, esse trabalho diariamente, a gente se perde, a gente não consegue identificar onde que foram pagos esses valores, porque muitas vezes vai estar o nome de uma pessoa e eu não vou saber associar num futuro, com 30 dias, com 15 dias, com 2 meses, que pagamento era aquele. Por isso, a base de um financeiro ela é o registro das informações. Além desse registro das informações, o ideal, como eu falei, seria interessante que se tivesse um sistema para esse sistema estar sendo alimentado diariamente e estar sendo utilizado diariamente com todas as suas ferramentas. Para que a gente possa escolher um bom sistema, nós precisamos de ter algumas informações necessárias para essas análises, né? Primeiramente, o ideal é que não seja apenas um sistema financeiro. O ideal é que, além do sistema financeiro, ele seja um sistema que ele resiste à tua atividade comercial. Por exemplo, se tu trabalha com um varejo, é importante que, além da parte financeira,
a parte de vendas, a parte de devoluções, essa parte comercial, ela também esteja dentro desse sistema, porque à medida que eu vou vendendo, ele já vai alimentando a parte financeira. Se ele é só financeiro, é um retrabalho que eu vou ter à medida que eu faço uma venda, ou então eu vou ter que usar dois sistemas, eu vou ter que alimentar esse sistema financeiro num trabalho posterior, que pode ocasionar erros de preenchimento, que vai, consequentemente, me trazer erros de análises futuras. Além da parte de registro, uma outra coisa interessante é que se busque conhecimento. A grande maioria dos empresários, hoje de manhã em uma consultoria nós estávamos conversando a respeito, a grande maioria dos empresários, eles iniciam atividade comercial porque conhece bem determinada atividade. Ou ele é bom em vendas, ou ele é bom em uma prestação de serviço, ou ele se formou na faculdade em odontologia, em direito ou em outro curso e abriu um empreendimento voltado para essa área. Ele é bom tecnicamente, mas na parte financeira ele não domina. E aí ele, por não dominar, ele vai cometer erros. Esses erros que podem muitas vezes custar o próprio sonho desse empreendimento. Muitas vezes a gente inicia a empresa dessa forma, o que não é o correto. O correto seria a gente ter domínio da parte financeira, a gente conhecer esse financeiro para que eu possa utilizá-lo a favor do meu empreendimento. Mas na frente a gente vai falar a respeito disso. Então, conhecimento em uma tesouraria básica seria o inicial para que a gente pudesse ter propriedade na gestão financeira da empresa. Eu costumo dizer que o financeiro ele é uma atividade primordial dentro da tua empresa. Eu comparo o financeiro a um avião, onde o financeiro é ali o cockpit do piloto, né, onde ele vai comandar toda a aeronave. As vendas seriam as turbinas daquele avião que vai fazer com que ela decole. Sem vendas, o financeiro não trabalha, né? Então, o financeiro ele ocupa um espaço primordial dentro da empresa. E a parte básica do financeiro, que muitas empresas não executam, ela tem que ser feita. Como é que eu estruturo um financeiro de uma empresa, a tesouraria de uma empresa, né? Eu tenho que ter contas a pagar muito bem eficiente, onde eu tenho que ter um controle de todas as minhas demandas financeiras, todas as notas fiscais que são faturadas para a minha empresa, eu tenho que saber que nota fiscal é essa. Então, ou seja, as contas a pagar, assim que essa nota fiscal é emitida, ele precisa ter ciência que aquela nota fiscal foi emitida, ela gerou boletos, ela gerou contas a pagar, e isso tem que estar dentro do meu sistema. Contas a pagar bem eficiente, o ideal é que ele tenha um DDA. Porque toda nota fiscal que é faturada, ela aparece no DDA e você consegue alimentar o sistema. Outra questão, e é primordial também, é o contas a receber. Esse contas a receber, muitas vezes, e parece óbvio, muitas vezes ele é negligenciado. Eu já participei de consultorias em empresas onde o empresário ele estava desesperado, sem saber o que fazer. Ele estava com um débito muito grande, muito alto, simplesmente porque a tesouraria dele não funcionava. O seu contas a receber não funcionava. O contas a pagar ele funcionava, porque na hora que um boleto deixava de ser pago, o fornecedor liga reclamando: ei, o boleto venceu, então eu quero esse pagamento. Já o contas a receber, nem sempre. O contas a receber, se você não cobra o teu cliente, ele não vai te pagar. Contas a receber tem que estar muito bem eficiente, sabendo que tudo que eu tenho a receber, as datas que eu tenho a receber, quando entra isso no meu caixa. Uma empresa, ela não quebra geralmente pela falta de lucro, ela quebra pela falta de caixa. Mas na frente a gente vai mostrar para vocês o exemplo disso, né? Assim, o impacto do fluxo de caixa dentro do teu empreendimento, para que você possa entender esse impacto e entender o quanto primordial ter um bom fluxo de caixa bem gerenciado. E para que se eu tenha um bom fluxo de caixa gerenciado, eu tenho que ter contas a receber bem gerenciado. No exemplo que eu dei, o empresário tinha a receber 400, 500 mil reais e não recebia. Mas ele não recebia esse dinheiro, não era porque os clientes dele não queriam pagar, não era uma inadimplência pelo cliente, era uma inadimplência porque a tesouraria básica dessa empresa não funcionava. Quando eu entendi
o processo dessa empresa, eu entendi que ela, na verdade, não tinha processos. Eu entendi que a tesoureira, naquele momento, ela passava 2 dias para fechar um caixa. A tesoureira, os pagamentos desse cliente era para 15 dias. Então, eu vendia hoje o meu produto, eu emitia o boleto desse produto e eu ia receber com 15 dias. Só que, pela ineficiência desse contas a receber, que parece óbvio, né? Como é que a pessoa tem problema no contas a receber? Mas muitas empresas têm. E essa empresa, essa tesoureira, ela só emitiu o boleto no 13º dia, no 14º dia, no 11º dia. E o cliente, quando recebia o boleto, ele falava: ó, fulana, esse boleto vai vencer amanhã. Eu quero meu boleto para 15 dias. Aí ela falava: mas esse boleto já está com 15 dias. Não, mas você emitiu ele agora. Então o cliente, ele reclamava o prazo dele, porque ele não tinha tempo para poder protocolar no sistema dele esse boleto. Não caía no DDA dele para que ele pudesse fazer uma previsão de caixa. E ele reclamava com razão. E aí ele pediu um prazo de mais 15 dias. Ou seja, a empresa estava programada para receber em 15 dias e ela só ia receber agora em 30. Os clientes ligavam reclamando, querendo trabalhar com a empresa, gostava da empresa, mas a reclamação que era: ó, vocês não querem receber dinheiro. É algo impressionante, vocês não querem receber dinheiro. Então, quando a gente entendeu isso, eu fui para a tesouraria organizar esse contas a receber, organizar o processo de fechamento desse caixa. Por aquilo que parece, demorava 2 dias para fechar o caixa. E aí eu fui entender esse processo dessa empresa, eu organizei esse processo e esse caixa passou a ser fechado em 1h30. Eu montei o passo a passo, eu instruí como é que deveria ser feito. E a nova tesoureira, quando veio, ela passou a fechar o caixa em 1h30. Algo que passava-se 2 dias para fechar um caixa. Os clientes reclamando. E quando nós organizamos isso, o cliente, ele teve fôlego, ele teve dinheiro no caixa para poder pagar essas despesas. Em 30 dias, R$400 mil entrou na conta, o dono teve fôlego e oxigênio para trabalhar e pagar os seus fornecedores, o seu quadro de funcionário, o seu custo fixo de sua empresa, e a empresa hoje ela está saudável, gerando lucro, por causa de uma mudança num contas a receber. O contas a pagar não tinha problema na empresa, o problema era o contas a receber, e às vezes a gente negligencia isso. Um outro setor, eu já falei do contas a pagar, do contas a receber, e um outro setor primordial da empresa, que está envolvido tanto com contas a pagar e contas a receber, é a conciliação bancária. A gente também negligencia essa conciliação bancária. A conciliação bancária, ela deve ser feita diariamente. Todo santo dia devemos, ou numa planilha, o ideal seria que seja um sistema, onde eu faça essa conciliação automática, linkando com o banco. Eu já falo mais a respeito disso, de algumas situações. Mas essa conciliação bancária tem que ser feita todos os dias. Todos os dias, no dia seguinte, o colaborador deve pegar tudo aquilo que foi pago pela empresa e conciliar isso e dizer: o fulano recebeu um valor tal, referente a quê? A isso. Então, no meu plano de contas, tem que estar essa despesa. Ela foi gasta, foi paga uma energia, foi paga uma água, ela foi paga folha de pagamento, ela foi paga o imposto, foi pago um fornecedor, foi pago uma comissão, uma corridinha. Então, e foi pago para quem? Quando eu faço essa conciliação, e nada mais é a conciliação, eu costumo dizer que era um cara crachá. É eu olhar para a despesa e associar essa despesa que está no meu extrato bancário com uma despesa, ou então com a receita, porque eu também faço a conciliação de receitas, né? Então, a conciliação nada mais é do que uma associação entre o que está no meu extrato com a identificação da real despesa. Tem R$20 pago para a dona Francisca. É referente a quê? Foi referente à diária de um serviço feito na empresa no dia tal. Isso é uma conciliação. Eu posso fazer ela de forma manual, como também eu posso fazer essa conciliação de forma automática, que seria o ideal. Muitos sistemas, e tem vários sistemas, né? Vou dar um exemplo de 2. Tem um sistema bem simples, chamado Meu Dinheiro Web,
onde você faz essa conciliação, você acessa o teu banco diretamente do próprio sistema, você faz o link, o banco autoriza isso e toda a tua despesa já cai no sistema. Você só precisa fazer um link entre a despesa que você previu, ou seja, você fez uma programação de despesas e o extrato foi a realização daquele pagamento. Por exemplo, hoje são dia 5, está lá que no dia 6, amanhã eu tenho que pagar o meu aluguel. Está provisionado isso no meu sistema. Amanhã, quando eu pagar o meu aluguel, eu só vou dizer, ó, esse pagamento foi realizado e está conciliado. Eu posso fazer ele de forma manual, como eu posso fazer ele de forma automática no sistema. E aí eu faço a conciliação bancária. Uma empresa sem conciliação, ela não tem noção das suas despesas. Porque quando eu não faço a conciliação bancária, eu estou delegando isso ao acaso. Eu estou delegando isso à minha cabeça, à minha memória. E a cabeça da gente, a memória da gente, ela vai esquecer. E se você for analisar o teu funcionário, ele também vai esquecer. Ele também vai ter demandas no seu dia a dia que não vai fazer com que ele lembre das situações. Então, por isso a importância de fazer uma boa conciliação bancária e essa conciliação ser feita diária. Numa rotina financeira, nós temos que desenvolver atividades diárias, semanais e mensais. Mais na frente nós vamos falar a respeito disso. Então, essa conciliação bancária, ela vai me dar o norte e a certeza de que para onde é que o meu dinheiro está indo, como é que eu estou gastando esse dinheiro. Se eu estou seguindo uma provisão ou não, quais foram os gastos que tiveram que saíram do meu orçamento. Se você for observar uma empresa, ela tem os gastos muito previsíveis, elas têm os gastos, esses custos mensais, as despesas mensais, elas se repetem diariamente. Todos os meses elas vão se repetir. Todo mês eu vou ter um aluguel no mesmo dia, eu vou ter pagamento de fornecedor, pagamento de folha, impostos sobre folha de pagamento, imposto sobre o que eu vendi, imposto sobre os serviços que eu ofertei. Né? Então, essas despesas da empresa, ela é muito previsível. E em um momento ou outro pode surgir uma despesa que não está previsível, né? E aí a gente identifica isso e cadastra. Numa gestão financeira, né, a gente precisa ter essa parte básica da tesouraria funcionando. Uma outra parte básica da tesouraria também é a cobrança, o setor de cobrança. Muitas empresas perdem muito dinheiro porque não tem um bom setor de cobrança. O setor de cobrança de uma empresa, ela é primordial. Para quê? Para duas coisas. Primeiro, é evitar que eu perca dinheiro, porque se eu não cobro, eu não recebo. A importância de cobrar, ela é do dono da empresa. O dono da empresa é que tem essa responsabilidade de estar cobrando seus clientes, de saber quem lhe deve. Né? E você está pensando, poxa, mas como é que vai ter qual setor de cobrança se hoje tudo é no cartão? Se hoje a gente paga as coisas num débito, no Pix, como é que tem isso? Né? Mas muitas empresas necessitam trabalhar com crediário próprio. Muitas empresas trabalham com boleto. E hoje existem muitas ferramentas para que a gente para que possamos trabalhar de forma consciente em um setor de cobrança. Né? A primeira questão para eu estruturar um setor de cobrança é a análise de crédito. Eu preciso saber fazer uma boa análise de crédito, ela tem que ser simples, ela tem que ser efetiva e tem que ser rápida. Né? Muitas vezes eu lembro de períodos passados, onde se trabalhava muito com financeiras, né, onde a análise de crédito demorava uma manhã. A gente ia para uma loja comprar roupa, comprar livro, etc. E passávamos muito tempo para poder fazer uma análise de crédito. Hoje em dia, com a inteligência artificial, tem plataformas que fazem análise de crédito em segundos, em 4 segundos. Ela dá algo até melhor do que as análises anteriores, que ela analisa perfil de consumo. Muitas vezes porque você me traz um contra-cheque que está ganhando aí 20 mil, 15 mil, 50 mil, não quer dizer que você seja um bom pagador. Tem pessoas que ganham muito e devem demais e não pagam. Tem pessoas que ganham menos e estão com suas contas em dia. Né? Então, hoje, com o aliado da inteligência artificial, nós conseguimos estruturar bem uma análise de crédito para que eu tenha um setor de crédito confiável, um setor de crédito que me traz expansão. Hoje, esse setor de crédito, cada vez mais, ele é mais importante. Muitas vezes a gente pensa que um concorrente nosso é apenas uma empresa
do mesmo ramo. E não é. Hoje nós disputamos capacidade de consumo. Toda empresa, eu trabalho com roupa. O restaurante concorre comigo, a loja de celular concorre comigo, porque é a capacidade de consumo daquela pessoa. Se ela está com limite ali de cartão fechado, ela não vai consumir esse mês, ela vai consumir meses depois, ela vai consumir em outros momentos. Então, esse setor de crédito, esse setor de cobrança, ele tem que estar muito bem alinhado. O análise de crédito eficiente com inteligência artificial. Eu tenho que ter um setor de cobrança no sentido de entender o processo de cobrança. Eu tenho que entender como é que funciona o meu processo de cobrança. O meu processo de cobrança, e as pessoas não conseguem identificar o que é, primeiro, uma inadimplência. Vou já falar a respeito disso. Mas o meu processo de cobrança, em 30 dias, eu tenho uma quantidade X de pessoas que não pagaram. Em 60 dias, eu tenho uma quantidade Y de pessoas que não pagaram. Em 90 dias, eu vou ter uma outra quantidade de pessoas também que não pagaram. E à medida que o tempo passa, essa quantidade de pessoa, ela tende a diminuir. Porque em 30 dias é normal as pessoas terem dificuldade, fez uma programação de pagamento e não conseguiu, mas eles estão preocupados com o nome deles, estão preocupados em não sujar o nome, e eles querem pagar. E eles vão pagar. Mas em 60 dias eu já tenho um outro perfil de pessoas que não pagaram em 30 e agora estão com 60. Ou a dificuldade financeira dele se prorrogou mais, ou teve alguma situação ali que ele ainda não conseguiu efetivar esse pagamento, né? Mas ele vai pagar. E dentro dessa parcela, à medida que eu vou avançando nos meses, eu vou extraindo quem quis pagar, e lá na frente, com 90, com 120, com 180 dias, eu vou ter um grupo de pessoas que realmente não vão pagar. Então, ou seja, ali está a minha inadimplência. Então, é mais ou menos isso que eu calculo a inadimplência. Eu não calculo ela apenas nos 30 dias, né? Eu tenho que calcular essa inadimplência lá na frente, quando eu decido, de acordo com o meu modelo de negócio, quando é que esse cliente ele vai pagar, ou quando é que eu defino que a partir dali está despachado, a gente não vai mais receber esse dinheiro. Então, nesse momento que eu identifico que vai ser o ponto onde eu despacho, que eu não vou mais receber, ali está a minha inadimplência. Enquanto não, é um atraso de pagamento, né? Então, ou seja, no setor de cobrança, a gente tem que ter esse marco divisor, onde eu tenho um período que é atraso de pagamento e o outro período que é realmente a minha inadimplência. Até porque quando eu defino isso, eu consigo traçar estratégias comerciais, estratégias de marketing para alavancar minhas vendas e para eu receber aquilo que está perdido. E mais, interessante demais, eu falei aquilo que está perdido, mas é uma observação muito interessante. Se eu calcular minha inadimplência, vamos supor que esteja em 20 mil reais, né? Esse cliente que está com 90 dias sem pagar, deu 20 mil reais naquele mês, não é a soma dos 30, 60 e 90, eu vou ter 30, eu vou ter ali uma quantidade X de clientes que não pagaram, vamos supor ali 30 mil reais. Em 60 dias eu tenho 20 mil reais. Em 90 dias eu tenho 10 mil reais. Também a inadimplência não é a soma disso. É naquele mês de 90 dias, hipoteticamente, né, que eu posso definir que seja outro mês, que eu encontrei 10 mil reais que está em atraso, esse valor dividido pelo meu faturamento do mês, eu tenho a minha taxa de inadimplência. E essa taxa de inadimplência tem que ser gerenciada, ela tem que ser administrada. E aí, quando eu defino isso, eu encontrei a minha real inadimplência. Eu disse que não perdia, por quê? Porque se tu vende à vista, quanto desconto tu dá? Eu vendi à vista, eu dou 10% de desconto. Então, se tua taxa de inadimplência lá no terceiro mês, 90 dias, está em 10%, tu não perdeu nada. Porque quem comprou à vista também tu perdeu 10%. Então, ou seja, se eu olhar para comparar uma coisa com a outra, deu igual, né? Então, eu não perdi. Então, nesse meu setor de cobrança, eu tenho que ter esse processo e tá claro isso para o meu funcionário, o que ele vai executar, quais são as mensagens de cobrança que eu vou fazer em 30 dias, as mensagens de cobrança que eu vou fazer em 60 dias, as mensagens de cobrança que eu vou fazer em 90 dias,
quantas vezes eu vou ligar para ele, quem vai ligar, quando vai ligar, quais são as negociações que eu estou apto ou disposto, né, a fazer com esse cliente para eu recuperar esse valor que não foi recebido e por aí vai. Então, um setor de cobrança bem estruturado, ele é vida para uma empresa. Então, nós já falamos, recapitulando, falamos sobre como registrar informações, nós falamos como a gente tem que ter conhecimento técnico para se capacitar, para conhecer pelo menos uma tesouraria básica. Nós falamos quais são as estruturas de uma tesouraria básica, onde falamos de contas a receber, contas a pagar. Nós falamos de conciliação bancária. Nós falamos agora de um setor de cobrança. Então, essa estrutura mínima que eu entendo que ela deve existir em qualquer empresa. Essa é a estrutura mínima. E aí, além dessa estrutura mínima, agora eu tenho que ter um processo de rotinas gerenciais na área financeira. Que rotinas são essas? Financeiro, eu costumo dizer que é algo que requer disciplina. É um setor que é monótono, porque são sempre as mesmas coisas. Todo dia eu vou analisar extrato bancário, de contas a pagar, contas a receber, vou fazer minha conciliação bancária, eu vou cobrar os clientes que estão devendo naquele dia. Então, é um processo repetitivo. E para que você não se perca, você tem que ter uma estrutura de rotinas diárias. Essas rotinas diárias, você vai decidir na sua empresa o que são importantes para você. Eu entendo que tudo disso que eu falei é importante que eu faça um pouco de forma diária. Todos os dias, uma conciliação bancária ela deve ser feita, todo santo dia. Porque se você não faz ela todo santo dia, você em um momento, na hora que você quiser fazer ele retroativo, você não vai conseguir ter as informações necessárias para tomar as decisões. Outras atividades que devem ser feitas, eu costumo dizer que o contas a pagar, se tu está fazendo ele de forma diária, tem algo errado. O ideal de uma rotina de um contas a pagar, ele não deve ser de forma diária. Eu costumo dizer que o contas a pagar tem que ser semanal. Mas para isso tem que ter um bom capital de giro. Toda sexta-feira a gente faz o levantamento da semana que vem, o que eu vou ter a vencer. Eu estou na sexta-feira, eu vou olhar para a segunda e a sexta-feira da próxima semana. Então eu vou ver quais são as despesas que eu tenho na semana que vem. Eu vou olhar quais são os fornecedores que eu tenho que pagar. Eu vou olhar se está perto ou é a data, a semana de pagamento de folha de funcionário. Eu vou olhar se é o imposto que eu tenho para pagar. E eu faço esse levantamento. Eu pergunto à minha equipe de marketing. Marketing, semana que vem, vamos fazer alguma ação? Vai ter tráfego pago? Eu vou pagar algum valor para o Google ADS, para o Meta? Quais são os impostos, contabilidade? Semana que vem que eu tenho que pagar. Então eu faço esse levantamento. E aí, quando eu faço esse levantamento, se eu sou o dono da empresa, na segunda-feira eu pego e executo. Se eu sou um funcionário, um tesoureiro, que eu tenho que pegar uma autorização do dono da empresa para pagar, eu encaminho esse e-mail para o dono da empresa na sexta-feira, para que ele possa avaliar o que vai ser pago, o que não vai ser pago e etc. Esse dono da empresa, ele envia esse dinheiro para o tesoureiro ou a tesoureira, para que na segunda-feira esse tesoureiro ele possa pagar as contas. Então ele abre uma janela de pagamento. E toda a equipe de compras, toda a equipe de comercial, ele sabe que naquele dia é dia de pagamento. Quem vier com despesas fora disso, a gente tem que falar, a nossa semana de pagamento agora, se eu estiver na terça-feira, por exemplo, né, eu tenho que conversar com o meu fornecedor e falar, o meu dia de pagamento é sempre às segundas-feiras. Como eu estou fazendo a compra hoje, né? Como eu estou fazendo a compra hoje, então só segunda-feira que vem, hoje são 5, então segunda-feira que vem, dia 11, é dia de pagamento. Então eu programo as despesas de pagamento sempre para esse dia. Ou não, ou então esses pagamentos, eles têm que acontecer na semana que subsequente, segunda a sexta-feira. E na segunda-feira eu pago tudo, independentemente se vai vencer na sexta ou já vence na segunda-feira, mas eu pago tudo na segunda-feira e aí eu tenho um fôlego para trabalhar, para poder ver outras análises que a gente vai já falar a respeito de financeiro, da parte estratégica do financeiro, que é a DRE, que é o fluxo de caixa, é ponto de equilíbrio, é margem de contribuição. E planejamento orçamentário e etc. Então,
Se eu faço essa organização do meu financeiro, eu tenho um tempo para trabalhar outras coisas e não ficar cheio, totalmente atarefado. E aí eu falei de contas a pagar. O contas a receber, do mesmo jeito. A gente tem que ter o dia certo para fazer ele. Meu contas a receber, eu vou fazer a minha conciliação bancária todas as segundas-feiras à tarde. Então eu faço, analiso a semana anterior, né? Eu vejo o que pagou, eu tenho que fazer análise, que poucas pessoas fazem essas análises, né? Que é do contas a receber. Quem trabalha com restaurante, do iFood, analisar a taxa que está pagando no iFood. Geralmente é 28%, 27%. Mas muitas vezes esse valor extrapola, ele aumenta, porque lá dentro tem promoções, tem ações comerciais, tem entrega grátis, tem várias situações e que se você não gerenciar isso, você estiver só recebendo esse dinheiro, e não analisando o que era bruto e o que você recebeu líquido para ver a diferença, você não faz uma boa gestão financeira, né? Da mesma forma, as taxas das operadoras de cartão de crédito. Se você não faz a mesma análise, aí eu fiz uma venda de R$1, tá lá no meu extrato da minha operadora, eu quero ver essa venda. Tem que ter lá o valor bruto, R$1, e valor líquido. Quanto foi que essa operadora depositou para mim dessa venda de R$1? Ela depositou 80 centavos. Ela depositou 90 centavos. Ou foi 50 centavos. Às vezes parece absurdo, mas muitas empresas não observam isso e fazem antecipação de cartão e, por conta de não acompanhar, apenas não vê lucro na empresa. Mas porque ela não gerencia isso e o lucro vai estar no teu parceiro, ou quase sócio, né? Ou o banco, o iFood, e sim. Essa questão dessa análise, ela é de responsabilidade do dono. O iFood, as taxas de operadora, os bancos, eles fazem de forma muito fiel e muito consistente essa análise para eles, não para você. Você tem que fazer essa análise, você tem que entender que essa análise, ela é de sua responsabilidade. Então, esse contas a receber, eu escolho um dia para fazer isso. Baixo o extrato do iFood, baixo o extrato das maquinetas, dos meus cartões e vou analisar a venda. Eu vou analisar tudo que eu recebi, né? Se eu tenho venda de crediário, né? Crediário próprio, do mesmo jeito. Eu tenho que saber para quem eu vendi, em quantas parcelas foram negociadas, se os meus clientes estão pagando, se eles não estão pagando. Quem não está pagando, o setor de cobrança tem que entrar em ação para que esse cliente entre no funil de 30, 60, 90, 120, 180 dias aí, para que ele possa ser cobrado e a gente receba o dinheiro. A falta dessa eficiência nessa gestão financeira, ela é que muitas vezes pode quebrar a tua empresa. Então é muito importante fazer essa tesouraria básica acontecer. Uma coisa interessante, se tu é um tesoureiro de uma empresa, é importante colocar na tua rotina semanal a prestação de contas para o dono da empresa. É uma reunião de resultados, onde você mostra o que foi gasto, o que entrou, o que foi descontado, os percentuais. Mais na frente, quando eu te mostrar uma DRE, você vai perceber isso e vai entender que você pode fazer isso através dessa DRE. Você pode utilizar a DRE como ferramenta para prestar contas com o dono da empresa, né? E se tu não é o próprio dono da empresa, você vai analisar essa DRE, que é a ferramenta de gestão, para ver se as coisas realmente estão acontecendo. Para a gente finalizar essa parte de tesouraria básica, eu vou falar aqui um pouco a respeito de dificuldades do dono da empresa com esse setor. Uma dificuldade muito interessante e a principal e a que a gente mais acompanha é a falta de auditoria no setor financeiro. Muitas vezes o empresário não tem tempo para sentar e analisar com o colaborador se ele está fazendo correto, se ele realmente está fazendo. E muitas vezes o empresário não imagina como é que ele pode realizar isso. Porque ele pensa, se eu for ficar ali, eu vou parar de fazer minhas atividades e vou agora só observar como é que se faz esse trabalho. E eu vou fazer praticamente no lugar dele. E não é assim que se faz. O trabalho da gestão, seja ela financeira, comercial, do marketing, ou em qualquer área da tua empresa, ela é feita por amostragem, né? Você pega um determinado dia e vai verificar se está sendo feito.
Você pode, num determinado dia, você constrói um cronograma de auditoria do setor. Por exemplo, na segunda-feira de manhã, eu vou verificar se realmente as contas estão sendo pagas, eu vou verificar se a conciliação bancária do dia anterior foi feita, se o meu colaborador, ele tem na rotina dele, todas as segundas-feiras pela manhã, fazer, aliás, todos os dias, fazer a conciliação bancária às 7 da manhã, na parte da tarde eu chego ao lado e ele pergunta, e peço, me dá bem a conciliação bancária de ontem. Aí ele vai te dizer se fez, se não fez. E você vai ter essa noção. Não precisa fazer isso todos os dias. Você vai fazer isso de forma por amostragem. Você pode fazer isso uma vez a cada 15 dias. Você pode fazer isso semanal. Você pode fazer isso mensal, de acordo com o grau de amadurecimento desse teu colaborador. À medida que você percebe que ele está mais maduro, ele está mais responsável, você vai distanciando isso. À medida que você percebe que ele ainda está falhando, está ali meio que engatinhando, você encurta esse período. Porque você vai ter o controle. À medida que ele não fizer, rapidamente você identifica que ele não fez, vai lá e toma uma ação. Para ver se ele não está fazendo por não conhecer o processo, não saber, se é porque ele está sobrecarregado ou se é porque realmente ele está displicente e não está fazendo o que deve ser feito. Então, um dos grandes problemas das empresas que eu percebo é o dono, ele não tem noção de quanto tempo demora para fazer as atividades. O colaborador somente reclama, eu não consigo fazer porque não tenho tempo. Eu não consigo fazer porque eu estou atarefado. E aí o dono fica de mãos atadas sem saber se é ou se não é. Eu costumo dizer que você, uma vez na tua vida, você tem que parar e fazer a atividade do teu colaborador como se fosse você o responsável pelo aquele setor, para que você possa ter noção de tempo. Se você é um empresário que já está num patamar muito alto, o teu gestor tem que fazer isso, o teu supervisor tem que fazer isso. Se tu é um pequeno ou média empresa e não tem uma estrutura comercial, uma estrutura financeira bem, com a hierarquia bem, digamos assim, estruturada, né, você tem que ir lá e realmente fazer isso para que você possa ter noção. E aí você, com essa análise, você exclui essas desculpas que podem existir, que geralmente aí é 80% da reclamação do dono da empresa, é que o funcionário não faz as coisas que tem que ser feitas, né? E ele não faz por conta da gestão, por conta que o dono da empresa não está, ou o supervisor, ou o gerente não está fazendo as auditorias e as análises necessárias para que essa atividade ela ocorra. E aí, fechando essa parte de rotina, né, eu escolheria uma vez ao mês prestar conta com o dono da empresa, ou se eu sou o dono, fazer essas análises, que são as análises mais profundas da empresa. A gente não pode também deixar de falar a respeito do que e isso é um grande divisor de águas, porque se tu olha na tua empresa, as despesas é uma lista de atividades, é uma lista de despesas, né? Para que se torne gerenciável, eu preciso fazer um bom plano de contas. Eu preciso ter um bom centro de custos. Para que eu possa fazer isso, é interessante a gente, muitas vezes, consolidar essas informações. Por exemplo, eu pego despesas de folha de pagamento. Aí eu tenho água, luz, eu tenho, folha de pagamento. Eu tenho salário do funcionário, eu tenho FGTS, eu tenho INSS, eu tenho vale do funcionário, vale de alimentação, vale transporte, comissões, corridinhas, eu tenho plano de saúde, eu tenho várias despesas referentes ao colaborador. Então, isso são despesas de folha de pagamento. Então, a gente compila, a gente soma tudo que foi gasto com o colaborador e coloca dentro desse plano de contas, folha de pagamento. Eu tenho despesas operacionais, ou então despesas fixas, onde eu tenho aluguel, eu tenho água e esgoto, energia, eu tenho... mais tarde eu posso até compartilhar aqui um plano de conta desse para a gente poder entender isso. Na DRE a gente vai ver bem isso, na DRE. Então, eu tenho marketing, que é um erro interessante falar a respeito de marketing, que marketing é uma despesa fixa da empresa. Ela não é uma despesa variável. Mais tarde eu vou falar a respeito do que é variável e do que é fixo.
Então, marketing, eu tenho despesas de suprimentos, como o cafezinho, o pãozinho, a água, né? Eu tenho despesas de impressora, de caneta, de papel. Então, são despesas que elas se repetem todos os meses. Essas despesas são despesas que faz parte da minha operação. Então, eu categorizo isso, despesas operacionais, eu somo todas elas. Eu tenho despesas de venda, né, que eu já estou entrando aí no custos variáveis, custos fixos da empresa, né? Eu tenho despesas de venda. Essas despesas de venda é tudo aquilo que ocorre relacionado à venda. É interessante parar um pouco para poder a gente falar a respeito disso. Falar de despesas fixas e variáveis. Há muita confusão na hora de categorizar isso, e há uma boa categorização das despesas fixas e variáveis, elas serão um divisor de águas nas análises financeiras futuras. Então a gente precisa estar muito bem claro o que são despesas fixas e despesas variáveis, né? Então assim, a gente confunde muito. A gente pensa que despesa variável é aquela que muda, ela vai variando de um mês para o outro. Por exemplo, energia é uma despesa variável. Muitas vezes a gente pensa que mas não é. A gente pensa que a gente é induzido a pensar que porque muda, né? Um mês é um valor, outro mês é outro valor, então ela é variável, mas não é. Ela é uma despesa fixa. A divisão de despesa fixa e despesa variável para uma DRE gerencial, que é o que nós usamos, o contador vai usar a DRE contábil, que é demonstração do resultado do exercício. É nela que a gente vê o nosso desempenho financeiro. A DRE contábil eu deixo para o contador. Eu trabalho com a DRE gerencial, porque é uma DRE para a gestão, para a gente poder entender como é que está a nossa operação e saber trabalhar ela. Então, nessa DRE gerencial, a gente precisa categorizar o que é variável e o que é fixo. O que é fixo, eu costumo dizer que, para ficar bem fácil o entendimento, o que é uma despesa fixa? São todas aquelas despesas que podem ocorrer se minha empresa estiver fechada. Lembra da pandemia? Quando a empresa estava fechada, sem vender, o que é que você precisou continuar pagando? Essas despesas são despesas fixas. O dono do ponto, ele não perdoou, ele quis o aluguel. Então, é despesa fixa. Então, ou seja, eu fechado ou aberto, eu tenho que pagar essa despesa. Então, ela é fixa. Por mais que ela mude com o tempo. Todo mês vai vir um valor diferente. Mas não é porque veio diferente que ela é variável, tá? O critério para uma despesa se tornar fixa ela existe independentemente da venda. O critério para uma despesa variável ela existe somente se existir venda. Isso é importante saber. Então, uma despesa ela é variável quando ela vai existir a venda. Teve a venda, gerou a despesa. Eu costumo dizer que a gente paga para vender. O empresário, ele paga para vender, ele não paga só para adquirir um produto. Ele paga quando ele vende. E ele paga o quê? A comissão do vendedor. O vendedor, se não te fizer nenhuma venda, ele não ganha comissão. Então, isso é uma despesa variável, porque ela varia quando existindo venda, ela existe. Então, a variação dela é essa, tá? Ou existe ou não existe. Ela existe quando há venda e ela não existe quando não tem venda. Então, a despesa variável, ela vai existir quando há venda. A despesa fixa, ela vai existir independentemente da venda. Lembra da pandemia? Todas as despesas que elas continuaram, e eu não estou falando aqui, de fornecedores, tá? Eu sei que os fornecedores também continuaram cobrando, né? Mas eu digo as despesas da tua empresa fora fornecedor, tá? Então, ou seja, água é uma despesa fixa, luz é despesa fixa, a contabilidade é uma despesa fixa, o seguro da empresa é uma despesa fixa, a vigilância da empresa é uma despesa fixa, a despesa de alimentação de suprimentos, como cafezinho, é despesa fixa. A folha de pagamento, ela é despesa fixa. O vale alimentação, o vale transporte, o plano de saúde, as comissões não. O plano de saúde, então tudo isso é uma despesa fixa da empresa. E aí, quando eu tenho essa noção do que é fixo e do que é variável, isso ele muda a nossa vida. Despesas variáveis. Pagamento de fornecedor é uma despesa variável, tá?
E quando eu montar um DRE, lá na frente a gente vai falar disso, tá? O custo da mercadoria vendida. Toda vez que eu vendo, existe um custo daquele produto que eu vendi. Eu tenho que fazer reposição. Então, essa reposição eu faço com o meu fornecedor. Então, ela é um custo que só vai existir se eu vender. Vamos supor, eu comprei 100 mil de mercadoria para poder montar uma loja. Eu não vendi nada. Eu não preciso comprar de novo, porque a minha loja está abastecida. Então, à medida que eu vendo esse produto, esse estoque vai escoando, eu tenho que repor. Então, aí eu entendi que essa despesa só existiu porque houve venda, ou seja, houve venda, diminui meu estoque, tenho que repor. Ela é variável. O imposto, tá? O teu Simples Nacional é uma despesa, é variável, tá? Na DRE contábil, a gente, ao invés de chamar essa nomenclatura de despesa variável, a gente chama isso de custo, tá? E a despesa fixa, tá? É despesa mesmo, tá bom? É importante fazer essa diferenciação. Eu uso o termo, a nomenclatura despesas variáveis, porque eu estou trabalhando na DRE gerencial. Então, o imposto, o frete da mercadoria, tá? Eu entrego, eu paguei a entrega. Então, ou seja, só existiu a entrega porque houve venda. Sem vender, não precisa entregar. Então, o frete, ele é uma despesa variável. Os impostos sobre venda, tá? Como Simples Nacional, ele é uma despesa variável. A tua embalagem também é uma despesa variável, né? Espero que tenha ficado claro a respeito disso, o que é despesas fixas e despesas variáveis, para que a gente possa entender isso, né? Então, eu queria compartilhar a minha tela para que a gente pudesse ver uma DRE, para que a gente comece a entrar nessa parte da estruturação de uma DRE.